Então, no caso aqui do santuário da terra, esse bode ele tinha essa representação de Satanás. O bode para Azazel, ele não fazia parte da expiação, a expiação já havia sido feita, só que ele recebia então todos os pecados que eram cometidos ao longo do ano. Então era conduzido ao deserto e ali morreria por si mesmo. Então assim, o que era feito com o sangue do bode sobre o qual recaía a sorte para o Senhor? Aqui, curiosamente, de acordo com Levítico 16:15, depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o sangue como fez com o sangue do novilho, aspergir-lo-á no propiciatório e também diante dele. A justiça da lei satisfeita. Né? Então assim, o bode que recaía a sorte para o Senhor, em tese, seria o símbolo de Cristo. Porque de acordo com o 2 Coríntios, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, obviamente que Cristo ele foi feito pecado pelos seres humanos. Os pecados não eram dele, mas naturalmente, por meio dessa transferência, simplesmente os pecados dos seres humanos foram todos depositados nele. E ali ele se tornou maldito em prol do ser humano e assim conseguir fazer expiação por ele, morrendo na cruz. Então assim, uma coisa importante é que Cristo ele morre, ok? A oferta pelo pecado foi de fato feita, mas só que é preciso que agora? Essa ministração do sangue. Daí que entra a questão do estudo ali sobre as 70 semanas, de Daniel 9 a partir do versículo 24. Porque no final das 70 semanas, ou dos 490 anos, ali o povo judeu seria basicamente rejeitado. E aí, continuando a profecia dos 2.300 anos literais, obviamente juntando, pegando aí 1810 mais 34, daria 1844. Então em 1844 Jesus ele passa a ser então sumo sacerdote, e não mais o sacerdote, entende? Então assim, uma vez que ele morre aqui na terra, ele ascende ao céu, se transforma ali em sacerdote, que começa a oficiar desde aquele período ali até 1844 como sacerdote, mas depois de 1844 ele passa a atuar como sumo sacerdote, entende? Não só perdoando os pecados, mas executando a obra de juízo, que é o juízo dos mortos, a avaliação dos registros feitos dos santos mortos, desde Abel até o último, até chegar, obviamente, aos vivos, entende? Nessa obra de juízo, antes da segunda vinda dele. Então é importante ter isso em mente, não porque Deus precisa desses registros todos, mas porque o universo precisa deles, para de fato comprovar que as afirmações de Deus acerca da guarda da lei eram certas, e de fato que houve pessoas que conseguiram obedecer ou atingir o ideal de acordo com Cristo, entende? Então assim, é necessário provar a inocência de Deus perante o universo, porque as acusações de Satanás foram realmente muito fortes nesse sentido, de que era impossível guardar a lei. E se era impossível guardar a lei, o erro estava não na lei, mas no legislador. Então essa que era a questão do lance. Então assim, basicamente o santuário da terra ele era uma sombra do que é o santuário celestial. Então no livro de Hebreus inteiro se vê justamente essa transição, essa integração desse conteúdo, porque Cristo de fato, as leis, não que as leis antigas foram abolidas, mas foram cumpridas nele. Entende? Foram cumpridas nele, e agora a única obrigatoriedade que permanece seriam as leis de saúde e as leis que se referem à moralidade, que tem que ver com os 10 mandamentos, que é a única lei que vai de fato dentro da Arca da Aliança. Então, embora os judeus reconhecessem de fato que a lei, no aspecto geral, ela se referia aos escritos de Moisés, etc, etc, a lei que vai dentro da Arca da Aliança é ela que é a base das outras. Basicamente, todos os princípios foram extraídos daquela lei que fala acerca dos 10 mandamentos, de acordo com Êxodo capítulo 20, quando vai descrever ali justamente esses 10 mandamentos, 10 preceitos que, curiosamente, não foram escritos ou inspirados por profetas nesse sentido deles mesmos irem e escreverem, mas o próprio Deus preferiu escrever ele mesmo, e 2 vezes, uma vez que Moisés tinha quebrado as primeiras tábuas, provando que a lei de Deus é eterna, é imutável, e que se fosse possível mudar algum preceito da lei, Cristo ele não precisaria ter vindo morrer. Ele veio morrer justamente porque não tinha como alterar nada da lei. Não tinha como mudar, e mesmo porque a lei é perfeita. Então, basicamente, os reclamos dela que deveriam ser cumpridos. E ela exigia a morte do pecador, e Cristo se ofereceu a si mesmo para tirar então os pecados do povo e assim satisfazer as exigências da lei. Que santuário, então, tabernáculo, Cristo é hoje ministro. De acordo com Hebreus 8:2, fala ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Então, o santuário celestial. É só olhar também Apocalipse 11:19, que vai falar lá que abriu-se no céu, foi vista a Arca da Aliança, falando ali da Arca da Aliança, e obviamente na Arca da Aliança Celestial também tem lá os 10 mandamentos. Então, uma coisa importante aqui, do que foi o sangue, de todos os sacrifícios da primeira dispensação, tipo. O sangue daqueles cordeiros, daqueles bodes, era tipo do quê? De acordo com Hebreus 9:12, nem por sangue de bodes ou bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário havendo efetuado uma eterna redenção. Então aqui falando do sangue de Cristo, não que o pecado fosse perdoado pelo sangue de bodes, ou carneiros, ou ovelhas,
mas que isso tudo prefigurava a morte de Cristo, o sangue de Cristo que tem de fato o poder que efetua a eterna redenção, né? Obviamente o sangue ministrado, tá? Inclusive, de acordo com Efésios 5, verso 2, né? Andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aqui Paulo já colocando o símbolo dentro do contexto, né? Colocando ali essa questão simplesmente dos sacrifícios feitos a Deus, em cheiro suave, como sendo aí um tipo de Cristo, né? Que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Portanto, andemos em amor uns para com os outros. Então, através dos sacrifícios e ofertas trazidos ao altar do santuário terrestre, o crente penitente deveria o que? Apoderar-se dos méritos de Cristo, o Salvador que virá. Dessa forma, e apenas dessa forma, que existia algum tipo de virtude, né, ligada a eles. Então era importante, de fato, esse reconhecimento de que todos o sangue daqueles animais que eram sacrificados, eles apontavam, então, para o Messias que viria e morreria pelos pecados deles, né? Seu nome será Jesus, né? Porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Na morte de Cristo, que a ocorrência milagrosa significava que o trabalho sacerdotal e serviço do mundo terreno do santuário foi concluído, né? Curiosamente, quando Cristo ele morre, então todo aquele ritual que era feito no passado, ele simplesmente se cumpre. Porque, de fato, agora não precisamos mais sacrificar nenhum tipo de cordeiro ou então animal para obter perdão de Deus. Porque o Messias já veio, ele já morreu, né, de uma vez por todas pelos pecados dos seres humanos. Então agora, com fé, nós temos intrepidez para entrar com ele junto no lugar santíssimo e assim falar diretamente com ele e assim pedir perdão direto. Não é mais necessário então fazer qualquer tipo de oferta, né, de animais como era feito no passado. Diz aqui em Mateus 27,50 que Jesus clamando outra vez com grande voz rendeu o Espírito. Ele rendeu o Espírito e diz lá que o véu do santuário rasgou de alto a baixo. Então aquele santuário ali de Israel, basicamente o serviço dele já foi cumprido. O véu, que era um tipo de material extremamente grosso, ele se rasgou, tá? Quando Cristo morreu, significando o fim daquele santuário terrestre, não era mais necessário. E o próprio santuário terrestre mesmo, de Israel, ele foi destruído no ano 70 ali por Tito e o seu exército. Então agora não se fala mais em termos de santuário da terra. A questão é que tudo foi transferido então para a sua obra verdadeira. Cristo ele morreu como oferta, aí agora ele oficiou, né, desde o ano 34 até 1844 como sacerdote e de 1844 para frente até o fechamento da Porta da Graça como sumo sacerdote. E contamos hoje com a presença dele junto ao Pai, da Jesus Cristo justo, que é a propiciação pelos nossos pecados, e assim podemos confessar os nossos pecados diretamente a ele, ao invés de depender de mediadores humanos, né, como acontecia no Israel no passado. Então assim, toda essa obra era feita de fato, o tipo ele encontra o antítipo, a sombra atinge a substância, entendeu? A sombra encontra a realidade, quando Cristo de fato, o grande sacrifício, ele morre. Ele havia sido morto, estava prestes a entrar sob sua obra final como nosso grande sumo sacerdote no santuário do céu, e assim, portanto, o trabalho sacerdotal do santuário terrestre era tipo do trabalho de Cristo no santuário celestial. No terreno, a expiação então era realizada no último dia do ano cerimonial. Todos os que não fizessem, no caso ali tinham seus pecados, não tivessem os pecados expiados e eram eliminados do povo do acampamento. O dia da expiação foi virtualmente um dia de julgamento para Israel. Inclusive no Levítico 23 fala para afligir a alma, celebrareis ali, não fazer nenhuma obra, nenhum tipo de serviço durante esse período, mas justamente porque o povo estava em juízo. O povo cujos pecados haviam sido expiados estavam livres do pecado, né, uma vez ali findado o dia da expiação, podiam então ali comemorar o novo ano, totalmente limpos aos olhos de Deus. Esse trabalho foi mantido ano após ano, só que aí, conforme o Cristo morreu, o santuário da terra deixou de ter validade, entendeu? Já foi cumprido. Então agora não é necessário mais o sacrifício de bodes e de animais. Então agora Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, ele entra agora como o verdadeiro sacerdote aí do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então agora ele oficia de fato a obra sacerdotal, e de 1844 para cá, uma obra sumo sacerdotal a favor do ser humano. Então no caso isso vem mostrando dessa forma, né? Justamente no santuário celestial, o sacrifício é oferecido apenas uma vez, e apenas uma expiação ou purificação do santuário celestial. Pode ser feito o que deve ocorrer no horário designado por Deus. E quando o grande dia da expiação ou purificação do santuário celestial for feito, o povo de Deus estará para sempre livre do pecado e o destino todo selado para sempre. Inclusive Apocalipse 22:11 diz isso. Continue o injusto sendo injusto, o ímpio sendo ímpio, o santo continue na prática da santidade e aquele que é justo da prática da justiça. Então é importante entender justamente esses pontos. Então hoje em dia a pessoa ela exerce fé no ministério de Jesus, no santuário celestial. E pela fé ela vai ao lugar santíssimo. Inclusive Paulo fala no livro de Hebreus isso. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, né? Antes foi ele tentado em tudo, em todas as coisas,
à nossa semelhança, mas sem pecado. Então agora podemos ir a ele diretamente, pela fé no lugar santíssimo, e assim se apropriar de todas as bênçãos e a graça que ele tem para nos oferecer através justamente dessa obra. Entendeu? Então, após uma compreensão correta do tipo de obra que realmente está sendo feita, né, o inteiro e o serviço, no caso do santuário, era uma lição objetiva do evangelho mais importante e vital para as pessoas, falando acerca da salvação do homem e também da expiação do pecado. Então o pecado não foi expiado pela morte de Jesus. A morte de Jesus foi um dos elementos de todo esse concerto irredutível. Irredutível porque se tirar qualquer parte não tem validade. É um todo que se tirar qualquer coisa não funciona. Então Cristo morreu, mas só que era necessário que ele agir como sacerdote no santuário celestial e depois como sumo sacerdote, não só aplicando os méritos, mas transformando as pessoas de fato, em pessoas não apenas justificadas, que recebem a justificação, mas pessoas justas mesmo, pessoas santas, tanto que o tipo de galardão no céu vai variar. Mas tem ali as pedras, que são embranquecidas, a prata, que é purificada, e o ouro, que é provado no fogo. Então cada um tem um tipo de diferenciação específica nesse sentido de galardão, a partir da própria salvação, que é originada ali em Cristo através do ministério dele. E quando ele findar sua obra no santuário celestial, de acordo com o Apocalipse, ele lança então o incensário e se prepara então para vir à terra buscar aqueles que são semelhantes ao seu caráter. Justamente esse dia da expiação é uma obra de juízo, está sendo feita no céu, onde ele averiga os registros das pessoas que de fato viveram, morreram, no caso aí morreram, e logo esse juízo passará aos vivos. Que relação mantém o santuário terrestre com o celestial? Hebreus 8, versículo 5, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que foi mostrado no monte. Então basicamente aí, qual que é a relação? O santuário celestial é o modelo do qual o santuário da terra era uma rédea e sombra. Por que a comparação se mostra tão grande assim entre o céu e a terra, no caso aí, o santuário do céu, o santuário da terra? De acordo com Hebreus 9, 23, fala, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses. Ou seja, a figura das coisas celestiais se purificaria com sacrifícios melhores, ou seja, não com sangue de bodes ou de cardeiros, mas com o próprio sangue de Cristo. Quando Cristo terminar sua obra mediadora sacerdotal no santuário celestial, que tipo de decreto será emitido? De acordo com Apocalipse 2:11, fala lá o seguinte, quem é justo seja injusto ainda, e quem é sujo seja sujo ainda. E quem é justo seja justificado ainda, e quem é santo seja santificado ainda. Então agora a salvação das pessoas, uma vez que o juízo passa dos mortos, desde 1844 para cá, ele julga os mortos, mas vai chegar um ponto em que o julgamento passa aos vivos. Terminando então a última alma a aceitar o evangelho, o número dos 144 mil completados, então agora ele lança a sentença, ele sai do santuário, acaba a mediação, e portanto o pecador sujo ele não tem mais como pedir perdão a Deus. Na verdade ele até pode, mas não tem mais como obter perdão uma vez que ele sai daquele compartimento. E agora se organiza para voltar à terra na sua segunda vinda. Então é importante o pessoal aproveitar o tempo para poder se preparar, vigiar, orar, entende? Buscar mais a Deus, pregar o evangelho, porque de fato depois que ele sair, acerca daquele dia e hora ninguém sabe. Entende? Então assim, justamente, inclusive o próprio Paulo fala que esse dia será como ladrão, ninguém vai perceber quando de fato a porta da graça se fechar, quando ele sair do santuário celestial, para poder vir à terra, então para buscar aqueles que foram semelhantes ao seu caráter, que buscaram obviamente e cresceram à medida de estatura plena e completa de Cristo. Então essa declaração ela é um anúncio que é mencionado de fato em Apocalipse 22:11, indica um julgamento e trabalho que de fato está sendo feito, está em andamento, pelo menos por enquanto, antes da vinda de Cristo. Inclusive ele fala, Apocalipse 22:12, e eis que cedo venho, meu galardão está comigo para dar cada um segundo as suas obras. Então assim, as obras, né, sempre. Então o serviço típico do santuário é plenamente cumprido na obra de Cristo, como o dia da expiação da dispensação anterior era realmente um dia de julgamento. Então a obra de expiação de Cristo incluirá a investigação dos casos do seu povo antes da sua segunda vinda, pela segunda vez aí no caso, justamente para recebê-los para si mesmo. No caso aí, então, Cristo ele precisa fazer essa obra antes, quando ele voltar, fazer esse juízo antes da segunda vinda. Não é necessariamente por ele, né? Só aí por Deus o Pai, porque eles em concílio sabem o fim desde o princípio. Mas para os outros mundos que ainda tem muitas dúvidas no tocante à questão da lei de Deus e também de como Deus lida com os pecados, os pecadores. Então tudo isso precisa estar patente e visível, mostrando um alto grau de transparência de Deus, a forma com que ele julgou, porque alguns se perderam e outros se salvaram. Como alguém pode então saber
saber que isso não se refere ao santuário terrestre. O santuário terrestre, que nem foi falado, foi destruído no ano 70, por Tito, né, de acordo com Daniel 9:27, Mateus também vai falar, Mateus 24. Então, no ano 70, Tito capturou Jerusalém, e eles mesmos nem tinham mais a Arca da Aliança lá, porque os próprios sacerdotes esconderam ela. Então, o santuário da terra, Mateus 27:50, mostra aí que Cristo ele cumpriu tudinho, o véu do santuário se rasgou no momento em que Cristo estava morrendo, sinalizando o fim das atividades do santuário aqui da terra, a sombra, e uma vez assunto ao céu, Cristo inicia então sua obra como sacerdote, a favor do ser humano. Existe um tempo específico para a purificação do santuário celestial? Mas é claro que existe. O tempo específico é a partir de 1844, como diz a profecia ali de Daniel 8:14. Mas é importante tomar conta desse assunto, meditar bastante, justamente porque tudo isso vai corroborar com a forma com a qual estamos sendo julgados por Deus. Entendeu? Não é só um juízo de Deus, mas um juízo também dos seres humanos, que eles estão fazendo. De acordo com 1 Pedro 4:17, o juízo ele começa pela casa de Deus, e se primeiro vem por nós, qual será o fim então daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus?